Você ainda acredita que Deus é Deus de milagre? A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, será eternamente Deus. Deus continua sendo Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo Senhor. Isso significa que Ele permanece para sempre. As coisas mudam, as circunstâncias mudam, os nossos sentimentos, eles mudam, os nossos pensamentos em relação às situações que vão nos acontecendo, eles também mudam. Podemos até mudar de geografia, ou seja, mudar para uma outra cidade, mas Deus permanece o mesmo. Deus, Ele é imutável. Ele mesmo disse, céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Deus continua sendo Deus, ou seja, Ele continua realizando milagres. Ele continua agindo na impossibilidade humana. Ele continua realizando, Ele continua sendo Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, eu não sei se você já assistiu um filme chamado A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A nossa vida, ela é sempre uma espera de milagre. A gente sempre deseja que Deus realize milagres na nossa vida. E o que é um milagre? Milagre é uma intervenção divina, sobrenatural, na naturalidade humana. Isso é milagre. Milagre é uma intervenção divina, sobrenatural, na naturalidade humana. E eu e você desejamos viver milagres. E quem anda com Deus sempre terá histórias de milagre para contar. Amém? Mas a gente fica nessa expectativa e surge uma pergunta: quando virá o meu milagre? Quando virá aquela solução impossível que eu preciso? Quando Deus se manifestará ao meu favor? Quando essa situação que eu estou vivendo, por exemplo, vai mudar? Vai mudar. Quando será que isso vai acontecer? E esse é o tema do nosso devocional hoje. Quando virá o meu milagre? Quando virá o meu milagre? Vai ver, faz muito tempo que você não vê nada acontecendo. Vai ver que tem muito tempo que você não tem explicações e respostas, de repente, daquilo que você está vivendo. E surge essa dúvida: quando virá o meu milagre? Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 e 10. Do 1 ao 10. Preste bem atenção nesses versículos desse capítulo, que tem muita coisa para nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Certo dia, Pedro e João, os discípulos, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com a intenção e com a atenção de receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande.
Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E ele deu um salto e pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Até aqui. Esse homem estava na frente da entrada do templo, numa porta chamada Formosa. Ele estava ali há um bom tempo. Ele estava ali esperando que algo acontecesse. O intuito primário dele era pedir esmola. Era o que ele estava acostumado a fazer ali devido à frequência de pessoas entrando e saindo do templo. E frequentemente a gente ouve pessoas que falam que estão esperando uma resposta de Deus. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Bom dia, Miriam, seja bem-vinda. Miaira Lima, acho que é isso, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Zaguete, meu amigo, seja bem-vindo. Frequentemente ouvimos pessoas que falam que estão esperando uma resposta de Deus. Eu, como pastor, escuto muito isso. Pastor, até quando Deus vai falar comigo? Estou esperando uma resposta de oração. É natural, a gente como ser humano, a gente espera respostas de Deus. E dentre essas pessoas há aquelas que esperam em oração. Algumas esperam sem orar, outras esperam em oração. Ficam ali contemplando o momento, orando. E eu acho que esse é o melhor momento, é nesse silêncio, nesse aguardar, que não devemos fraquejar, pelo contrário, devemos permanecer em oração. Devemos permanecer em oração. Porque existem pessoas que esperam e simplesmente esperam, não fazem nada. Não existe perseverança, não existe busca, não existe oração e mesmo assim querem ter respostas de Deus. Se você está esperando alguma coisa de Deus, se você está esperando uma resposta a um determinado assunto e até agora Deus está em silêncio, não está dizendo nada para você, sabe qual é o seu papel? Continue perseverando na oração. Continue perseverando na adoração. Continue perseverando na entrega. Não pare. Não pare. Na própria palavra de Deus, vemos alguns exemplos de pessoas que esperaram muito por um milagre. Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9, esperou 12 anos. Outra mulher que andou encurvada 18 anos. Em Betesda havia um homem paralítico há 38 anos. Evangelho de João, capítulo 5. E por que Deus permitiu que essas histórias e esses homens e mulheres fossem registradas na Bíblia? Exatamente para mostrar exemplos de pessoas que, como eu e você, também esperavam em Deus o seu milagre. Sabe, queridos, não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo que vivemos hoje, tudo que passamos hoje, pessoas também já passaram. Às vezes eu escuto pessoas falando, nossa, mas eu já estou esperando há tanto tempo. Eu falo, seja bem-vindo então, porque eu também. Essa mulher no fluxo de sangue também. Aquele paralítico também. Não existe nada de novo debaixo do sol. Entenda que o seu problema não é exclusivo. Às vezes a gente se faz de vítima.
achando que esse problema só eu vivo. Não. Se você está passando por algum problema, entenda que várias pessoas também estão passando pelo mesmo tipo de problema. Por isso que é bom a gente se cercar de pessoas que estão caminhando junto, que venceram de repente os mesmos problemas que nós hoje estamos passando e têm coisas para nos dizer, nos ajudar e nos ajudar a vencer. Por isso, escolha bem o seu círculo de amizade. Escolha bem com quem você está caminhando. Devemos cercar com pessoas experientes, pessoas que viveram determinadas coisas na vida e venceram em Deus e têm muito a nos contar, nos ajudar e até testemunhar. Se cerque de pessoas que te levam mais próximo de Deus. Se cerque de pessoas que te ajudam, que te apoiam e que sabem, de repente, isso que você está vivendo. Isso te ajuda a esperar o milagre acontecer. O próprio Jesus esperou completar 30 anos para começar o seu ministério. Jesus veio ao mundo, nasceu, teve a sua infância, a sua juventude, a sua adolescência. Ele esperou 30 anos para começar o seu ministério. Você já parou para pensar nisso? Ele vem ao mundo estando ciente do que ia acontecer, sabendo o que ia acontecer, e teve que esperar 30 anos para começar a fazer acontecer. Sabe, quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, Marta e Maria, que perderam Lázaro, naquele contexto, quando mandaram chamar Jesus, pensaram que Jesus chegou atrasado 4 dias depois que Lázaro tinha morrido. Elas tiveram que esperar também. Mas, querido, entenda uma coisa, Jesus nunca chega atrasado. Ele vem no tempo certo, ele vem no tempo de Deus. Grave isso no seu coração, Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele chega no tempo perfeito. Ele chega no tempo exato. Ele opera o milagre no tempo exato. O tempo é pedagógico. Grave isso. O tempo é pedagógico. É através do tempo que amadurecemos. É através do tempo que aprendemos. É através do tempo que criamos expectativas, experiências, fortalecemos a nossa fé, geramos esperança. O tempo de Deus é perfeito. Confie no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Pastor, mas já estou esperando há 20 anos, continuo esperando, continuo orando. O tempo de Deus é perfeito. Jesus Cristo levou 30 anos para começar o seu ministério. O paralítico que falamos aqui ficou 38 anos esperando o seu milagre. Bom dia, Rosana. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Ei, não desiste não. Continua. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, muito conhecido esse versículo. Mas entenda uma coisa, querido. Uma coisa é você ler e entender o versículo. Outra coisa é você viver. Esse livro, ele não é só para ser lido e entendido. Esse livro é para ser vivido. Vivido. Porque esse livro produz vida. Esse livro, chamado Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro para ser vivido. Se não for, não adianta, é apenas um livro. Não basta ler e entender. Ler, entender e viver. Então, quando a gente lê um versículo e você grava esse versículo no seu coração, você tem que colocar ele em prática. Para que isso que você leu surta efeito na sua vida, para isso que você leu gere mudança na sua vida,
Você precisa viver isso que você leu. Senão não adianta. A vida com Deus é uma vida prática. Vida com Deus é uma vida diária, de compromisso, de dedicação, de fidelidade. Não viva uma vida teórica, principalmente a vida espiritual. Não viva a vida espiritual de forma teórica. Viva a vida espiritual de forma prática e constante. E é nos desafios da vida, nas aflições da vida, nos desertos da vida, que essa prática tem que ser mais intensa. Porque são nas adversidades humanas que aquilo que mais temos de teoria tem que prevalecer na prática, como a fé, como a esperança, como a expectativa em Deus, como as promessas de Deus sobre a nossa vida. Olha o que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz. Como eu falei, é um versículo muito conhecido, mas tem que ser vivido. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você sabe o que é isso? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito, para tudo em nossa vida. Tudo que você vive, tudo que você passa, tudo que você experimenta tem um propósito na sua vida. Nada na sua vida acontece por acaso. Nossa, pastor, mas eu estou passando uma aflição tão grande, tem um propósito. Nossa, pastor, mas eu estou sentindo uma dor tão grande, tem um propósito. Nossa, mas eu estou sentindo uma alegria tão grande, a minha vida está dando tudo certo, tem um propósito. Pastor, eu não paro de chorar, eu choro a noite toda, tem um propósito. Pastor, as pessoas que eu mais amava na minha vida foram embora, tem um propósito. Pastor, eu ia fechar um contrato e acabei não fechando, a pessoa desistiu, tem um propósito. Entenda, tudo tem um propósito. Quando você estiver passando as aflições da vida, quando você estiver passando alguma coisa que você não está entendendo, bom dia, Natanael, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Quando você estiver vivendo alguma coisa que você não tem explicações, que você não tem resposta, que você precisa viver, que você está passando, em vez de você perguntar por que para Deus, mude a sua pergunta. Diga o que o Senhor deseja me ensinar com isso. O que o Senhor deseja que eu aprenda com isso. Mude sempre a sua resposta. Em vez de você perguntar por quê, pergunte o que. Bom dia, Mônica. Bom dia, Cid Nascimento. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Mude a sua forma de falar sobre a sua situação. Mude a sua forma de dizer aquilo que você está vivendo. Não pergunte por quê, pergunte o que. O que eu vou aprender com isso. Quando virá o meu milagre? Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Sabe, precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. A gente é muito afoito, a gente quer as coisas para ontem. A gente quer o milagre para ontem. Gente, calma. O Salmo 40, versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O segredo para receber os milagres que Deus tem para a sua vida é esperar com paciência nele. Viva um dia de cada vez. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso.
mas espera com paciência no Senhor. Porque Deus espera com paciência a nossa oração, sabia disso? Deus espera com paciência o nosso clamor. Deus espera com paciência o nosso mover em direção ao milagre. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Espere com paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Você acha que Deus está demorando para responder? Talvez você esteja demorando para se colocar numa posição de fé verdadeira para receber o seu milagre. Se coloque numa posição de fé. Sabe o que é uma posição de fé? Não é uma posição física, é uma posição espiritual. A posição de fé é você se movimentar, crendo que tudo aquilo que é seu, que o seu plano de vida dado por Deus, que o seu propósito está e estará realizando todos os dias na sua vida. Basta você manter a sua vida em movimento, fazendo o que tem que ser feito, esperando com paciência no Senhor, mantendo a sua fé ativa, mantendo a sua esperança nele, sempre, todos os dias. Na verdade, não somos nós que estamos esperando Deus agir. Deus é que está esperando a nossa oração de fé, a nossa postura. Eu sempre falo aqui da ressurreição de Lázaro. Para o milagre da ressurreição de Lázaro acontecer, os discípulos não tiveram que tirar a pedra. Talvez você precise tirar a pedra para que Deus realize a ressurreição daquilo que está morto em você. Grave isso. Talvez você precise tirar a pedra para Deus ressuscitar aquilo que está morto em você. Tire a pedra, que o milagre vai acontecer. Se coloque em movimento em direção ao milagre. Se coloque em movimento em direção à sua fé. Se coloque em movimento em direção à sua esperança. E creia que Deus vai agir. Pedro e João encontraram um paralítico na porta formosa, como lemos no texto. Este homem não podia entrar no templo, porque segundo a lei ele era impuro. Ele era um homem de defeito, ele não poderia entrar. E era lei isso na época. E essa lei foi decretada em Levítico. Eu até coloquei aqui, Levítico capítulo 21, versículo 23. Olha o que está escrito. Porém, até ao véu não entrará, nem se achegará no altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Pessoas com defeito não podiam entrar no templo. Mas a nova aliança em Jesus Cristo, a nova aliança hoje que há em Cristo, permite todos serem curados, transformados e livre acesso ao templo. Sabe, não importa, queridos, quanto tempo você está esperando, Deus vai operar na sua vida, creia nisso. Você está esperando um milagre? Se coloque em movimento. Se coloque em movimento. Eu separei aqui algumas coisas que eu e você precisamos fazer para que o milagre venha. Para que o milagre venha. Para que o milagre venha, precisamos primeiro permanecer orando. Queridos, não desista de orar nunca. Não faça da oração a sua última opção. Faça da oração a sua primeira e única opção. Primeira e única opção. A gente, por natureza, a gente tem o costume de só orar quando o calo aperta. Só orar quando a gente não vê mais saída. Só orar quando a gente não vê mais solução. Não faça isso. Mantenha uma vida diária de oração todos os dias.
Ore todos os dias. Na oração há transformação. Na oração há milagre. Quando eu receberei o milagre? Quando estiver orando. Quando manter uma vida de oração intensa, diária. A oração ela deve ser um estilo de vida. A oração deve ser um estilo de vida. Sempre. Pedro e João estavam indo para a oração no templo, quando encontraram um homem aleijado e ministraram cura sobre ele. Pedro e João entenderam que Deus queria curar aquela vida há tanto tempo. Porque Pedro e João eram homens de oração. Sabe, a oração, ela revela a você, através da sabedoria de Deus, aquilo que você precisa fazer. Pedro e João eram homens de oração, inclusive eles estavam indo para o templo orar. E eles entenderam naquela passagem, ao encontrar o paralítico, que ele precisava de cura. Pedro e João eram homens de oração. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Isso é Deus falando. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus escuta a sua oração. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Mas você sabe falar, né? Falar você sabe. Então, se você sabe falar, você sabe orar. Se você sabe conversar, você sabe orar. É como eu sempre falo aqui, as pessoas acham que a oração tem que ser palavras certas, palavras rebuscadas, palavras chiques. Não. Seja o mais simples possível. O seu milagre virá quando você manter uma vida de oração constante. Bom dia, Gra. Bom te ver aqui, querida. Deus abençoe. Para responder essa pergunta do devocional, quando virá o meu milagre? Ele virá quando você manter uma vida constante de oração. E eu te pergunto, você já orou hoje? Ou você só vai orar agora no final do devocional junto comigo? Você já orou hoje? Já começou o seu dia em oração? Não cesse de orar. Sabe, porque quando oramos, nós levamos as nossas preocupações e problemas ao Senhor e saímos da oração extremamente abençoados. Então ore, entregue, confie, descanse na oração, porque dessa forma o seu milagre chegará. Agradeça pela vida, agradeça por tudo aquilo que você está vivendo, que o seu milagre chegará. Sabe, existem pessoas que querem receber os seus milagres, existem pessoas que querem ser extremamente abençoadas, mas elas não querem pagar o preço de uma vida de dedicação, uma vida de entrega, uma vida de oração. Pessoas querem só receber as bênçãos, mas não querem o abençoador. Queridos, Deus tem muito mais para dar para mim e para você do que essa vida que estamos vivendo hoje. Deus tem mais. Ah, mas a minha vida está boa, pastor. Ele tem mais. Muito mais. Então esteja disposto a pagar o preço. Esteja disposto a viver realmente uma vida de um homem e de uma mulher de Deus. Não brinque de ser cristão. Ser cristão é ser uma vida autêntica, plena em Deus. Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Seja um Cristo na sua vida. Porque se você é chamado de cristão, você tem que ser cristão. Se você é chamado de cristão, você tem que viver como cristão.
E uma das maiores características de um homem e de uma mulher de Deus, cristãos, é a oração. É um estilo de vida de oração. O momento da oração é o momento do milagre. Enquanto oramos, a nossa fé é fortalecida. Enquanto oramos, somos mais amadurecidos. Enquanto oramos, estamos mais prontos para receber o milagre. E esses milagres geram testemunho. Você tem orado, tem dedicado um tempo de comunhão com Deus? Queridos, permaneça em oração, pois quanto você menos esperar, Deus vai operar. Busque sempre. Se entregue sempre. Confie sempre. Descanse sempre no Senhor. Segunda coisa, o milagre acontece quando você fala, não só quando você ora, porque às vezes podemos orar em pensamentos, mas quando você fala. Sabe, ao ver o paralítico ali caído esperando uma moeda ou um pedaço de pão, Pedro não ficou calado, só olhando para o paralítico, não. Com autoridade, cheio do Espírito Santo, ele falou ao homem: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Eu falei numa mensagem que eu preguei quinta-feira lá na igreja, eu falei que você é o seu maior profeta. Entenda isso, você é o seu maior profeta. Eu não tenho nada contra profeta, eu não tenho nada contra profecias, pelo contrário. Existem homens de Deus que são levantados por Deus, mulheres que são levantadas por Deus para profetizarem. Mas preste atenção, quando você receber uma profecia, confronte ela com a palavra de Deus. Porque a profecia verdadeira, ela jamais irá de encontro à palavra. Esse é o maior livro de profecia que existe no mundo. Tudo que você precisa está aqui para a sua vida. As profecias desse livro se cumprem na nossa vida. Mas entenda, você é o seu maior profeta. Então, para você ver o milagre acontecer, declare, fale. Foi o que Pedro fez. Pedro olhou para o paralítico e falou: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Levanta. Seja profeta na sua vida. Seja profeta na sua casa. Seja profeta na sua família. Seja profeta nos seus negócios. Comece a falar aquilo que você quer viver. Comece a falar aquilo que você quer experimentar na vida. Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou sabendo o que fazer, mas eu sei que o Senhor é meu Deus. Eu sei que o Senhor me sustenta. Eu sei que esses dias vão passar. Eu sei que grandes coisas estão por vir. Eu sei que meu milagre está chegando. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Profetiza, fale, declare. Amém? Vocês estão comigo? Declare. Sabe, queridos, é como eu fiz até aqui no meu esboço, é como se você tivesse um cartão de crédito. Como se você tivesse um cartão de crédito na sua mão. E as promessas são crédito. Mas a oração, o falar, é a senha para liberar esse crédito em nome de Jesus. Se você não usar a senha, você não terá o crédito. Então você tem um cartão cheio de promessas. Para elas serem liberadas, a senha é ore, declare, profetize.
É isso que Deus espera de mim e de você. Por isso que Deus, na hora que Ele vai fazer um milagre, Ele chegou para um cego, e quando Ele foi curar o cego clamou pela cura. O cego queria ser curado. E Jesus virou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Aí você para pensar, você fala: será que Jesus não percebeu que ele estava cego? Será que Jesus não entendeu o clamor dele pela cura? Claro que sim, Jesus era onisciente, é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus está ciente de tudo da sua vida, não tenha dúvida disso. Toda a sua vida não está encoberta para Deus. Deus está ciente de tudo que diz respeito à sua vida. Mas ele virou para aquele cego e perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego teve que declarar, o cego teve que profetizar. Ele falou: eu quero enxergar, eu quero voltar a ver. E Jesus Cristo disse para ele: então seja feito conforme a tua fé. E o cego enxergou. Profetize, declare aquilo que você quer, porque Jesus está perguntando nessa manhã, para mim e para você: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Fale. Profetize. Ah, mas Jesus não sabe? Sabe, mas Ele quer saber se você sabe. Você sabe o que você quer? Sabe, tem muita gente que não quer ser curado. Sabe por quê? Porque é melhor assim. Ele é mais cuidado, ele é mais paparicado, ele é mais... É normal. Quando você fica no leito de um hospital, por exemplo, você tem visita, pessoas que você nunca mais viu aparecem, você recebe um presente, você é cuidado, as pessoas têm pena de você, as pessoas ficam... Tem gente que não quer ser curado. Então Jesus faz uma pergunta muito clara e muito objetiva: o que queres que eu te faça? Então, para você receber o milagre de Deus, você tem que estar ciente do que você quer. Você tem que estar ciente daquilo que você está declarando, daquilo que você está profetizando na sua vida. Profetiza a bênção para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para você mesmo. Declare. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz. Tem gente que abre a boca só para reclamar. Tem gente que abre a boca só para murmurar. E se perdem no meio do caminho. Não abra a boca para reclamar. Se não tiver nada para falar, fique em silêncio, é melhor. Mas se for abrir a boca, seja para glorificar o Senhor, seja para exaltar o seu nome, seja para engrandecer o seu nome nessa situação, seja para profetizar cura na sua vida, seja para profetizar soluções nos seus problemas, seja para profetizar dias melhores para a sua vida. Abra a boca para isso, para abençoar o outro. Para abençoar o outro. Então o seu milagre chegará quando você falar. E já estamos caminhando para o final desse devocional. A pergunta é: quando virá o meu milagre? Esse é o tema do nosso devocional. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que para você receber o milagre, isso vai acontecer quando você agir. Quando você ora, quando você fala e agora, quando você age. Queridos, a nossa vida tem que ser uma vida de movimento e não de inércia. Devemos nos colocar em movimento. Sabe, a nossa caminhada, eu já falei isso aqui algumas vezes, a nossa caminhada é na cadência da fé. A cada passo que você der na sua vida, ela tem que ser carregada de fé, de esperança, de perspectiva em Deus. Não fique parado. Além de você orar, além de você falar com autoridade, você precisa agir.
senão a vida ela é apenas um discurso. E como eu falei já nesse devocional, a nossa vida com Deus é uma vida prática. É uma vida prática, diária. Todos os dias. Sabe, queridos, quando Deus colocou no meu coração esse propósito de fazer o devocional online, eu já escrevia devocional há muitos anos. Tanto é que eu tenho um livro de devocional chamado Dia a Dia, 365 mensagens, sementes de esperança, é um devocional que eu tenho escrito e foi publicado pela igreja na qual eu sou pastor auxiliar. Eu tenho um Dia a Dia que eu escrevi, saiu o primeiro volume e ano passado saiu, no final do ano, saiu o segundo volume, que é o Dia a Dia. E pelo fato de eu sempre escrever, existem pessoas aqui na live hoje que fazem parte de uma lista de transmissão no meu WhatsApp, onde eu mando todo dia o devocional escrito, o devocional diário. Esse devocional que eu mando escrito é o meu devocional pessoal, que eu faço todo dia de manhã antes da live. Eu acordo muito cedo, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, eu faço o meu devocional, mando na lista de transmissão e depois às 6 horas eu entro na live. E Deus, há quase 2 anos atrás, vai fazer 2 anos que a gente está nessa live de domingo a domingo, todos os dias. Em fevereiro do ano que vem vai fazer 2 anos. Quando Deus colocou isso no meu coração, junto com isso veio uma preocupação. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou aguentar acordar todo dia cedo? Será que eu vou aguentar preparar uma mensagem todos os dias? Porque todo dia tem uma mensagem nova. E eu fiquei me questionando sobre isso. Agora, se eu tivesse quieto, sem fazer nada, essa live nunca iria acontecer. Então eu comprei um microfone, que é esse que está aqui. Eu comprei um tripé para pôr meu celular. Eu fui preparando as coisas. Eu tomei atitude para que isso acontecesse. E para mim está sendo maravilhoso, porque eu sempre costumo dizer que esse devocional que eu faço de manhã, ele primeiro é para mim. Para eu sempre estar pronto diante do Senhor, para eu sempre estar meditando na palavra do Senhor, para eu sempre estar buscando o Senhor, para eu sempre estar me consagrando ao Senhor. O devocional é para mim. E graças a Deus tem abençoado muitas pessoas. Eu louvo a Deus por isso. Mas é porque eu tomei uma atitude, eu agi. Senão esse devocional ia ser só teoria. Como é no livro. O livro é só teoria. O livro que eu escrevi Dia a Dia, 365 sementes de esperança. É só teoria. Mas aí eu quis trazer o devocional para o online, para a prática. Durante a semana, sem ser final de semana, dá 28, 30 pessoas junto comigo. Hoje até está um número bom por ser sábado. Mas eu não estou importando com a quantidade, não é isso. Se tiver uma pessoa, eu vou fazer a live do mesmo jeito, não vai ter diferença nenhuma. Se não tiver ninguém, eu vou fazer a live do mesmo jeito, porque ela fica gravada depois e ela abençoa outras pessoas depois. Porque tudo tem a ver com Ele, não comigo e nem com você, com Ele. Tudo é para Ele, para glorificar o nome dEle. Então, queridos, vocês precisam agir para que o milagre aconteça. Pedro e João também agiram com amor àquele paralítico. Eles estenderam a mão para aquele paralítico levantar. Eles tomaram uma atitude de misericórdia, de amor. E essa atitude foi um complemento para que o milagre acontecesse. Não adianta profetizar. Não adianta só orar se você não agir. Senão você vai passar a vida orando. Você vai passar a vida profetizando. E o agir fica onde? Quando Moisés estava passando um momento muito delicado com o povo que tinha saído do Egito, quando Moisés estava ali no deserto, quando ele estava de frente para aquele mar, atrás dele estava vindo o faraó, com todo o seu exército poderoso. Se pegasse os hebreus ali, eles iam matar, ou iam trazer de volta para o Egito.
Moisés se colocou em oração. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Deus disse assim para Moisés: Moisés, por que clama a mim? Diga a esse povo que marche. Olha a resposta de Deus para Moisés. E Moisés, agora não é hora de orar, não. Agora é hora de abrir o mar e fazer esse povo marchar. Existem momentos de oração, mas existem momentos de ação. Grave isso. Existem momentos de oração, mas existem momentos de ação. Então, quer ver o milagre acontecer? Haja. Para aquele paralítico ser curado, Pedro e João tiveram que estender a mão e levantá-lo. A palavra diz que ele deu um salto e as suas pernas foram firmadas. Existem momentos de oração, existem momentos de ação. A atitude deles foi o complemento para que eles pudessem ter o paralítico curado. Sabe, muitos cristãos oram, profetizam, mas ficam só olhando e não fazem nada para que o milagre aconteça. Sabe, querem receber a oração, a profecia, a bênção, mas não têm atitude. Olha o que Salmo 37, versículo 3 nos diz. Eu achei fantástico quando eu estava preparando essa mensagem. Confia no Senhor. Isso é uma oração. Confia, esteja com Ele, pense nele, acredite nele, confie. E faz o bem. Fazer é agir. Fazer é agir. Percebeu que nesse versículo tem duas coisas? A confiança, a entrega, a oração. Confie no Senhor. E faz o bem. Não adianta confiar em Deus e não fazer o que é para ser feito. Sabe, querido, são as atitudes que demonstram a nossa fé. São as atitudes que demonstram quem somos nós em Cristo. Sabe, existem pessoas que têm vocabulário riquíssimo. Existem pessoas que ao abrir a boca são eloquentes, falam com maestria. Mas você olha as atitudes dessa pessoa, não tem nada a ver com aquilo que fala. Isso é um perigo. Eu conheço um monte de gente assim. Na teoria são as melhores pessoas do mundo, mas na conduta de vida você olha e você fala: meu Deus do céu. Tome cuidado. As suas ações vão revelar a sua oração, revelar quem você é em Cristo. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Você quer ver o milagre acontecer? Então mantenha uma vida de oração constante. Quer ver o milagre acontecer? Abra a boca e fale, declare, profetize. Quer ver o milagre acontecer? Tome atitude, haja. Faça o que tem que ser feito. Nunca esqueça que Jesus Cristo perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para mim e para você nesta manhã: o que queres que eu te faça? Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. O que queres que eu te faça? Então profetiza, fala o que você quer. Ah, pastor, mas Jesus não sabe. Sabe, mas como eu falei, Ele quer saber se você sabe. Você sabe o que você quer? Vida com Deus é uma vida de relacionamento. São duas pessoas caminhando junto. O Senhor e você. O Senhor e eu. São pessoas caminhando juntos. E numa vida de relacionamento a gente tem que saber o que o outro quer. E Jesus está te perguntando nessa manhã: o que queres que eu te faça?
Então declare, profetize. Então, para finalizar o devocional, cujo tema é quando chegará o meu milagre? Quando você orar, manter uma vida de oração, quando você profetizar na sua própria vida, quando você abrir a boca e declarar bênçãos para a sua vida, aquilo que você quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. E terceiro, quando você agir, quando você tomar uma atitude. No versículo que lemos, Pedro e João declararam cura para aquele paralítico. Eles falaram, eu não tenho prata nem ouro, Pedro falou, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Ele fez uma oração, ele declarou, ele profetizou. Mas se eles não tivessem estendido a mão para o paralítico e ele tivesse segurado na mão dos discípulos para levantar, ele não teria fechado o ciclo do milagre. E a palavra de Deus deixa muito claro, num salto, o paralítico firmou as suas pernas e foi curado, o milagre chegou. Para o milagre acontecer na sua vida, mantenha uma vida de oração, declare, profetize sobre a sua vida o milagre e tome atitude, haja. E tenha certeza que o milagre vai acontecer, porque Deus continua realizando milagre. Deus é um Deus de milagre. Amém, queridos? Então, você precisa fazer algo que seja uma atitude de fé, crendo, agir com fé. O próprio Senhor diz, se creres, verá a glória de Deus. Você quer ver o próximo passo, você quer ver a próxima coisa acontecendo, reaja, faça, creia. Sabe, queridos, eu sempre costumo dizer aqui no devocional, já estamos finalizando, eu sempre costumo dizer aqui no devocional o seguinte, Deus ele nunca vai mostrar para a gente a escada toda da vida, nunca. Ele vai mostrar o primeiro degrau. Quando você pisa no primeiro degrau, ele vai te mostrar o segundo degrau. Quando você pisa no segundo degrau, ele vai te mostrar o terceiro degrau. Por isso que devemos viver a vida um dia de cada vez, vivendo o milagre de hoje, declarando para a nossa casa, para a nossa família, para a situação da vida, declarando as bênçãos hoje, tomando atitude hoje. Esse é o primeiro degrau. Quando você fizer isso, Deus vai te mostrar o segundo degrau. E o segundo degrau é uma atitude nova, uma fé fortalecida, uma declaração de bênção, profetizando, uma oração. Quando você pisar no segundo degrau, ele vai mostrar o terceiro e assim por diante. Você está disposto então a tomar uma atitude de fé para que o seu milagre aconteça? Tenha coragem de fazer algo que reflita a sua fé. As suas atitudes, elas vão revelar quem é você em Cristo. Nunca esqueça disso. Não viva por palavras somente. Você pode ser um grande homem de oração, uma grande mulher de oração. Amém. Você pode ser um grande homem, uma grande mulher de profecia, profetizando para a sua vida, declarando para a sua vida. Amém. Mas não pare aí, porque senão você vai só orar e só profetizar. Dê um passo. Faça o que tem que ser feito. Lembra o que Deus falou para Moisés. Moisés levantou um clamor para Deus, preocupado com a situação que ele estava vivendo no deserto. Ele tinha que atravessar o mar. E Deus disse para ele, por que clama a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. Como eu falei, Deus estava dizendo para Moisés, existe momento de oração, existe momento de ação. Orar é importante, agir também. Um complementa o outro. Então Moisés entendeu isso. Estendeu o cajado, o mar abriu e o povo marchou no seco. Então Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, existe momento de oração, existe momento de ação. Quer ver o milagre acontecer? Seja uma pessoa de oração. Seja o seu próprio profeta, profetize na sua vida e tome as atitudes, faça o que tem que ser feito, seja um homem ou uma mulher de ação. Amém, queridos? Sabe, muitas pessoas ficam como aquele homem paralisado na porta da igreja do templo, aquele paralítico que estava ali. São cristãos indecisos, que não tomam posições na presença de Deus, fica paralisado, tem uma vida espiritual estagnada, não progride, não avança,
Mas Deus, nesta manhã, está dizendo para mim e para você: ei, o que queres que eu te faça? Levante-se, queridos. Levante-se para servir a Deus. Levante-se para ter uma vida plena em Deus. Ore, profetize e tome as atitudes. Dessa forma, o milagre chegará na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Quando virá o meu milagre? Quando mantermos uma vida de oração, quando formos profetas da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, das situações da nossa vida, e quando tomarmos as atitudes que precisam em Deus para que o milagre aconteça. Amém? Vamos orar. Agora sim, vamos orar. Já falamos, já declaramos, já profetizamos sobre a nossa vida nesse devocional. Amém? Deus falou muito comigo hoje através desse devocional. Eu tenho certeza que falou no seu coração também. Mas vamos agora orar. Agora é o momento de orar, né? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e para que a gente possa ter um sábado extraordinário, cheio da graça, cheio do favor de Deus, profetizando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Eu confesso que a cada dia que passa eu amo mais e mais e mais o meu Senhor. Ele é fantástico, né? Ele é Deus soberano. Confie plenamente no Senhor. A própria palavra de Deus diz, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia plenamente, confie em Deus. Ele te ama tanto. Jesus Cristo te ama tanto, 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 tanto. Ele só quer participar da sua vida. Ele só quer participar da sua vida. Permaneça nele, sempre. Amém? O próprio Senhor disse, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Como é bom começar o dia diante da Tua presença essa que nos conforta, presença essa que nos consola. Estar na Tua presença nos enchemos de paz, Senhor. Na Tua presença somos tratados, restaurados, transformados. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante das circunstâncias da vida, o Senhor continua sendo Deus. De repente, até mesmo diante de incredulidade que possamos ter durante o dia, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece sendo Deus na nossa vida, porque a Tua presença não tem a ver com as circunstâncias da vida, mas a Tua presença tem a ver com quem Tu és, e Tu és Pai. E qual é o pai que não deseja estar perto dos seus filhos? Por isso, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa vida, que a Tua presença seja uma presença real. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por nos acordar, nos colocar de pé para viver esse novo dia. Enquanto estávamos dormindo, esse dia estava sendo preparado pelo Senhor, com muito amor, com muita misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor que nos alcança todos os dias. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova. Elas são a razão de não sermos consumidos. Quem somos nós, Senhor? Diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, diante da Tua soberania, quem somos nós, Senhor? Por isso, tenha misericórdia de nós, da nossa vida, de cada um de nós. Ah, Pai, como é bom acordar e saber que temos um Deus que cuida de nós, que temos um Deus santo, fiel, soberano. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensinou que sim, Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus que realiza, Tu não mudastes. Como diz a Tua palavra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que para mantermos uma vida de milagre, precisamos ser homens e mulheres de oração. A oração deve ser o estilo de vida de cada um de nós. Devemos orar todos os dias, sempre. A nossa vida deve começar na oração. O nosso bom dia, o nosso despertar deve ser uma oração a Ti, Pai. Por isso, receba essa oração agora. Receba esse clamor, que os Teus ouvidos estejam inclinados à nossa voz, Senhor.
Para receber o nosso milagre, precisamos ser profetas de nós, profetas da nossa vida, profetas da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Por isso, Pai, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê as palavras, nos dê a sabedoria para abrirmos a boca e dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor está contemplando a nossa vida, a nossa luta, e que o Senhor se levantará ao nosso favor e que dias melhores virão. Que possamos profetizar na nossa família, que a nossa família é uma bênção, os nossos filhos. A nossa família é herança do Senhor, a nossa família pertence ao Senhor. Os nossos negócios são teus, Senhor. Por isso põe a mão, cuida, renova a tua presença sobre nós. Obrigado, Pai, que possamos todo dia profetizar na nossa vida e que possamos realmente, como diz a tua palavra de hoje, ser homens e mulheres de atitude. Não ficar só na oração e não ficar só nas profecias, mas nas atitudes que vão revelar a nossa postura diante do Senhor. Porque o Senhor nesta manhã está nos perguntando o que queres que te faça, que possamos falar o que queremos, que possamos agir segundo a tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida e nos faz continuar caminhando o bom caminho que o Senhor nos propôs a caminhar. Por isso, Pai, nos ajuda, fortalece a nossa fé, nos dê a coragem, o ânimo necessário para fazer tudo aquilo que precisamos fazer em relação à nossa vida, à nossa casa, à nossa família e os nossos negócios. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, libera uma palavra de vitória, estenda a tua boa mão, os abençoa, abençoa em tudo, Pai, abençoa a sua casa, a sua família, seus filhos, seus negócios, que eles possam viver cada dia mais na tua presença. Tudo aquilo que não provém da tua vontade, todo medo, toda preocupação, angústia, seja queimado agora pelo fogo da tua glória e que eles possam ser cheios do teu Espírito e cheios da tua paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, que esta palavra seja vida no coração deles e que eles possam ter essa palavra ecoando no dia de hoje, entendendo que sim, é possível viver uma vida de milagres através da oração, através da fala, da profecia e através das atitudes que tomamos, baseados no centro da tua vontade. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra seja vida, que eles possam também ser pessoas que orem, que falem e que tomem as atitudes para o bem da própria vida. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã. Fica conosco, nos ajuda, nos fortaleça, que possamos hoje andar no centro da tua vontade e ser extremamente abençoado pela tua graça e pelo teu favor sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.